Vamos falar de um outro tema que deu o que falar ontem nas redes sociais, ou para alguns as redes antissociais, porque olha só, a influenciadora Mayra Card virou debate, mais uma vez, nas redes sociais. Claro que isso tudo aconteceu depois dela contar que tomou uma atitude radical para ficar de olho no seu marido, o empresário Thiago Nigro, vulgo Primo Rico. A famosa revelou que comprou um escritório no mesmo lugar que o amado trabalha. Isso, de acordo com ela, é a forma que ela encontrou para ali dar um cheque, uma checada, verificar os passos dele para saber com quem ele anda conversando e com quem ele anda se encontrando. E é claro que a atitude deu o que falar e virou debate na web. Claro que vale lembrar aqui que a Mayra foi traída mais de 15 vezes, isso foi muito público, pelo seu ex-marido, o ator Arthur Aguiar, o campeão daquela edição do Big Brother também. A pergunta é, minha cara doutora Pamela, que situação? Será que isso tem a ver com um trauma do passado ou é somente um ciúmes excessivo? Bom, da Maíra, eu não me sinto muito confortável em falar porque eu a conheço, é uma pessoa que eu gosto muito. Mas eu vou falar do tema, tá? Do tema em geral. Acontece que o ciúme, ele, para muitas pessoas, ele é confundido. Então, eu falo que um pouquinho de ciúme no começo da relação faz parte até um charme, porque, claro que a gente tem aquela sensação de ameaça de perder aquela pessoa que é tão importante para nós. Quando o ciúme, ele excede, é quando a gente mistura controle, né? Amor com controle. Peraí, uma coisa é preocupação, outra coisa é controlar demais aquela pessoa que tem que ter individualidade e vida própria. Mas esse programa aqui é uma tribuna livre, a gente sempre quer ouvir o que está ecoando aí no coração, nas mentes das pessoas, porque a voz do povo é a voz de Deus, a gente foi para as ruas conferir se a galera é ciumenta e o que eles acham disso. Vamos assistir. Você se considera muito ciumenta? Infelizmente, sim. É uma coisa que eu trabalho todos os dias, mas é bem complicado. Só com o Grêmio. Eu acho que a base de tudo é confiança, tendo isso dos dois lados. É de mim. Às vezes a gente nasce com isso, né? Eu me considero ciumenta, sim. Eu não sei. O pensamento da minha namorada com outra pessoa me dá sabe? Tem que ter limites, né? Porque senão fica muito difícil de você ter uma relação. Tem limite, né? Às vezes fica um pouco possessiva, às vezes fica um pouco chato, mas eu acho que quem ama, cuida. Cada um tem que ter o seu espaço ali, fazer suas coisas, ter seus lados de amizades, laços pessoais e ter uma relação de confiança em cima de tudo, né? Tem limite. Eu acho que assim, ela pode ter amigos homens, tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Mas também não quero que se agracie muito e tal, acho zoado, eu não gosto. Eu tenho um namorado, ele é ciumento e tranquilo, a gente se entende. Então, a minha esposa mora nos Estados Unidos, então é muito difícil, porque tem um relacionamento à distância. Mas ela se incomoda sim, porque ela é uma pessoa muito mais madura que eu em termos de ciúmes. Então ela se incomoda, sim. Eu gosto muito de ter a liberdade de, por exemplo, surpreender a pessoa. E numa situação como essa, acredito que não seria possível. Que ela estaria sempre no meu pé, sabe? Então, acho que não. Não ia ser algo saudável. Meus amigos, não tá fácil para ninguém. Claro que todo mundo sabe onde o próprio calo aperta, mas vamos entender a psicologia por trás disso um pouco. Querem comentar aqui, meu caro Pepe, Maria? Daqui a pouco. Maria, já vou chegar. Pepe, eu vi você cochichando aqui durante o nosso Povo Fala do dia. Quero ouvir a tua opinião. Seja honesto como você sempre é. Não, perfeitamente, Marinho. Eu estava aqui pensando, refletindo sobre a questão dos ciúmes, né? Quando que o ciúmes é saudável, quando deixa de ser saudável. E estava me refletindo sobre a pauta anterior das redes sociais. Hoje em dia, um relacionamento, escolher ter um relacionamento sério é uma decisão importante e é uma decisão, de certa forma, no momento da sua vida, não é? E o que eu sinto que as redes sociais também começou a propagar uma série de pessoas disponíveis para aquelas microtraições, seja aqueles likes que você dá ou recebe nas suas redes, seja aquela conversinha furada que você desenvolve com alguém por conta de um comentário, né? Reações aos stories e tal. Isso é complicado. Isso faz com que a gente faça com que as relações que antigamente, antes das redes sociais, não era tão frágil assim, se torne, de certa forma, um pouco frágil, porque acabou se aproximando várias pessoas junto no ambiente. Isso torna, querendo ou não, as relações um pouco mais frágeis e também gera ainda mais ciúmes entre o casal, né? Queria saber dessa situação toda aqui. A gente só vai ter que fazer uma breve interrupção para dizer que a gente vai fazer um rápido break. Para você que está nos escutando na Rede Jovem Pan de Rádio aqui no Morning Show, volta daqui a pouquinho. Papo mais do que importante para você, ciumento, ficar ligado, ficar esperto. Daqui a pouco a gente volta.
Mas, claro, a gente quer ouvir aqui a especialista da casa aqui. Por favor, doutora. As redes sociais, como o Pepe está falando, sugerem mais exposição. E quanto Lógico. mais você está exposto, obviamente, mais isso vai despertar ações e reações nas pessoas à sua volta. Se você é uma pessoa mais insegura, se você é uma pessoa que tem um histórico comprometido, complicado, se você é uma pessoa mais suscetível à opinião alheia, se você tem características de personalidade, que você já se compreendeu, até como você acabou de falar aqui, né? Sou ciumenta. Isso mesmo, então, assim, você já gente. vestiu esse lugar. Então, muitas vezes, o ciúme faz parte do seu mecanismo. E tem pessoas que, quando você não demonstra nenhum ciúme, ela fica incomodada. Como assim? Então, não gosta de mim. Por isso que é importante a gente saber qual é o significado do amor para cada um, porque, às vezes, demonstrar um pouquinho de ciúme pode ser um charme necessário ali para a relação. Total, e foi o que você falou, doutora. Eu acho que a questão do trabalho de ciúme é se trabalhar e se autoconhecer, né? Pra Você gente... é ciumenta, Maria? Eu sou ciumenta. Ó, é isso. Eu sou canceriana, pô. Sou ciumenta. E o que eu queria saber da doutora Pâmela também é daquelas desculpas esfarrapadas. Quando a pessoa sente ciúme, a pessoa vem com desculpa esfarrapada, por exemplo, dizendo que eu dei uma curtida sem querer com o meu nariz na foto do Instagram de uma moça de biquíni. Isso é uma questão. Como acontece com hein? algumas pessoas, né? Algumas pessoas. É que eu acho que eu falo que tem a pessoa que é ciumenta crônica, né? Que ela vai ter ciúme sempre. Tem a pessoa que tem um ciúme justificável por uma atitude Claro. do outro. E tem o outro que quer provocar aquele ciúme. Parece que fica funcionando de uma forma tem isso. até para que se valorize para outra pessoa, para que perceba a reação da outra parte. Então é sempre importante a gente lembrar com quem eu estou, né? E no fundo todo mundo sabe com quem anda, né? Com quem se Diga-me relaciona. com quem tu andas que te direi quem és. Pois é. Todo mundo sabe com quem anda, né? Mas isso acontece mesmo, né? Da pessoa, às vezes, provocar uma situação, porque, claro, dependendo da situação, você vai contar pra ela aquilo que aconteceu. Mas tem coisas que eu acho que são dispensáveis de você contar, mas a pessoa faz questão de contar pra meio que estimular esses ciúmes também. Acontece isso, né? Eu costumo dizer que existem... Isso é polêmico, tá? Mas existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que é melhor a gente poupar o parceiro. Então, assim, pra que eu vou contar isso se vai machucar? E o outro fala, mas eu quero que você me conte, eu quero que você me conte. Aí você passa a contar tudo, você fica hipervigilante com você mesmo. As brigas ficam intermináveis. E aí você pergunta, qual é a solução? Por isso que cada um precisa também lembrar e saber o que suporta escutar. Essa é a receita pro desastre. Marinho, mas tem um ponto interessante. Vamos Por lá. exemplo, o que você não pode contar pro teu parceiro? Por exemplo, às vezes você decide não contar de modo a proteger o parceiro e proteger a relação. Mas ele te cobre pro terceiro. Aí ele vai achar que você ou traiu ou foi desleal com ele. Então, bebê, mas aí eu gosto do bom senso, né? Eu acho que se ele vai descobrir por terceiros, existem coisas mais graves aí que podem realmente comprometer a relação. Mas existem alguns detalhes, algumas coisinhas pequenas durante o dia a dia que a gente pode poupar o parceiro de estresse e de fantasias desnecessárias. Olha, eu vou também polemizar aqui, jogar aqui. Ele olha pra mim e fica rindo. Coisa... Esses dois aqui... Comunicação não existe, invisível não esse existe. negócio. Eles ficam aqui de piadinha interna, ninguém sem entender nada. Não, um dia eu foi explico pra muito vocês, engraçado. um dia eu explico pra vocês. Mas também vou ser sincero aqui, também vou direto ao ponto. Eu acho sinceramente que o ciúmes acaba sendo um sentimento impostor quase. O que eu quero dizer com isso? Ele finge que nasce do amor ao seu companheiro, mas ele, na verdade, tortura o amor por vaidade e por pirraça. Seguindo aquela máxima de que o amor, que já que o amor não fica por vontade, de repente, talvez ele ficará por ameaça. E tem umas pessoas ciumentas que levam às últimas instâncias. E vira uma loucura. E ficam acorrentadas a esse sentimento destruidor. Conhece algum caso nesse sentido? Você está associando o ciúme também a um perfil de personalidade manipuladora. Então, tem pessoas que são mais manipuladoras, tem pessoas que já têm esse caráter e aí usam muito essa desculpa de que eu faço isso porque eu tenho ciúme de você, até para o outro correlacionar com o amor e entender que precisa corresponder e fazer isso para que, então, continue sendo amado. Eu te amo muito, por isso eu tenho ciúmes, então, né? mas tem também, Maria. tem o ciumento que é inseguro, a pessoa que tem questões ainda que precisa olhar, pessoas mais vulneráveis com questões de si mesmas, que não sabem o tamanho que são e que sentem que a pessoa vai trocá-la com a primeira ameaça que aparecer aí na frente. Afinal, a gente consegue diferenciar que ciúmes é a falta de confiança no outro ou é insegurança de si mesmo em relação ao outro?
Por isso que a gente precisa, mais do que olhar para outra pessoa, olhar para si mesmo. Se você não se perceber, se você não entender a razão e a fonte das suas inseguranças, você vai misturar muita coisa e, ao perceber o outro, você vai sempre misturar com as suas próprias fantasias e as sombras que te atordoam. Mas tem o caso também de aquela pessoa que, por exemplo, ela está numa relação, ela não larga da pessoa, por mais que esteja ruim aquela relação, pelos ciúmes dela eventualmente ficar com outra. Bom, se você tem uma relação complicada, abusiva, disfuncional, e você não larga essa pessoa porque você tem medo que ela fique com outra, você está muito mais preocupado em ser trocado e não ser bom bastante do que com a própria qualidade relacional. Aí sim é uma questão, como o André falou, muito mais egóica, numa questão que você precisa olhar para si mesmo do que qualquer outra coisa. Que você nunca faça isso, né? Quem estiver escutando, repense bastante. E ciúmes de amigo? Qual que é o limite? Tem uma amiga minha, por exemplo, aqui da Jovem Pan, que é uma loira, né? Que faz as propagandas aqui normalmente, que quando ela sai para beber e para se divertir com outras pessoas, eu fico com ciúme de ter sido convidado. E o David também. O David é outro caso também típico desse, que ele me ignora e me despreza na relação de amizade completamente.